Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Tradução. Hoje nós vamos falar desse trabalho que eu realizei há 2 anos, acho que 2 anos atrás. Eu creio que é 2021, foi lançado no início da pandemia, que é uma jornada para Arcturus. Foi a tradução que eu escolhi para dar para o livro originalmente chamado Journey to Arcturus, romance de David Lindsay, né? Foi um trabalho bastante complexo que eu realizei um pouco depois do Colina dos Sonhos, que eu já comentei aqui, né? Um pouco depois ainda eu realizaria essa última tradução, Mundo Resplandecente, Margaret Cavendish, que foi o último trabalho que eu fiz para Escotilha, também em 2021, se não me engano. São duas obras que eu gosto bastante, mas elas não são, digamos assim, unanimidade. tanto o livro do o romance, né, do Lindsay, quanto essa narrativa parte utópica, parte satírica da Cavendish, é, são obras muito instigantes, mas elas não têm, digamos assim, o corpus dela é um pouco, não exatamente fragmentado, que isso até não seria problema, mas é instável, vamos dizer assim, né? É uma leitura que se prova às vezes realmente uma espécie de provação, né? Quer dizer, e é um pouco a intenção, principalmente nesse caso do que a gente vai falando hoje aqui mais, né? Falar um pouco também da Cavendish, mas falando um pouco mais do Uma Jornada para Arcturus, né? É interessante, antes de mais nada, esclarecer o contexto dessa tradução, que foi realizada, como eu falei, para a Escotilha, e o contexto de produção da obra, né? Pode parecer estranho, mas eu vou começar com o contexto da tradução em si, né? A Escotilha foi um clube de assinaturas de narrativas fantásticas, né? Entrei em contato com os editores através do Oscar Nestares, o escritor, que fez alguns trabalhos de tradução. Eu também, como ele, também fiz trabalhos de introdução, né, de textual, de produção de paratextos e tal, para essas coleções, né? Foi um trabalho bem interessante, bom, numa época em que na Novo Século, né, que era a dona da Escotilha, né, a editora Novo Século, estava valorizando mais essa produção material de paratextos, de traduções mais sistemáticas, né, inclusive com notas. Minha tradução tem notas, né, tem referências, né, tem bibliografia, tem algumas notas de rodapé, não é? Então, vou achar agora uma nota de rodapé, não é? Então esse tipo de material tinha alguma ressonância, né, entre o pessoal da Escotilha, né, do Novo Século, e muito material bom foi produzido. O projeto acabou sendo finalizado, né, foi encerrado. Os livros foram, durante um certo tempo, vendidos num serviço de venda de livros digital, Amuler, eu acho. Ainda existe alguns, mas as minhas traduções, acho que a única disponível ainda no Amuler é a da Margaret Cavendish, as outras estão esgotadas, inclusive o Viagem para Arcturus está esgotado, mas você consegue, né, qualquer um consegue encontrar fácil na estante virtual. É um livro de 300 páginas, 300 e poucas páginas, então até vale a pena pelo preço que se pede lá, 50, 60 reais. Capa dura, né? Belo acabamento, tem as aplicações, né? Belo acabamento. Então, um contexto muito específico, né? Eu sugeri várias traduções, acabei fazendo essas duas que eu tinha muito interesse mesmo, sugeri muitas outras, algumas eles pediram para outros tradutores fazer, enquanto a série ainda existia, né? Pois bem, agora o contexto de produção da obra. O Voyage to Arcturus foi produzido num momento muito específico do pensamento europeu, vamos dizer assim, no início do século XX, que era um momento de busca, não digo de alternativas à racionalidade, mas busca de uma espécie de reforma da racionalidade.
de novas possibilidades da racionalidade, digamos assim, que tinha sido já consagrada nas máquinas, na Revolução Industrial e em tantas outras realizações ali entre o século XVIII e XIX, né? Então, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, quando a obra foi originalmente publicada, não me lembro a data exata, mas foi por volta disso, né? O autor, ele buscou outras formas, né, de 1920, inclusive, né? Isso do século XX. Ele buscou outras formas de lidar, né, com essa racionalidade, digamos assim, com essa apogeu da racionalidade. E era uma busca comum de muita gente na Europa, de várias tendências artísticas, de várias formas de concepção, né, de interação social, de organização social. Então você tinha místicos, você tinha visionários, tinha grupos, né? Tinha místicos organizados em grupos, místicos individualistas ou individualizados. E o Lindsay, ele era flamboyant desse universo. Curiosamente, ele começou trabalhando num banco, mas, ou seja, pura racionalidade, né? Mas depois ele foi nessa direção da um pouco mais mística. Tanto que a obra, né, o primeiro capítulo do romance é uma sessão espírita muito bem construída, né? Inclusive, a maneira como ela é construída distorce um pouco do resto do romance, que tem uma pesada carga simbólica desenvolvida numa base meio como de um pouco bíblica, né? Quer dizer, você sinaliza alguma coisa aqui que vai ser importante mais para frente. Então é uma leitura que exige bastante do leitor, você está muito atento ao que você está lendo, porque aquela situação ela vai se repetir com pequenas diferenças, vai acontecer coisas parecidas. Então, se você não estiver atento, a narrativa ela perde um pouco o sentido, né? Você vai ao sabor dos acontecimentos sem fazer uma ligação entre eles. Os acontecimentos são acontecimentos um pouco, como eu falei, desconexos, né? Eles não têm... Isso acontece um pouco com a Cavendish por outros motivos, que eu não vou me alongar muito, deixa eu um dia fazer um só sobre ela. No caso específico, a ideia é que exista essa conexão, que o leitor monte na cabeça dele, porque o livro ele se coloca como uma experiência mística, né? E ele realmente, nesse sentido, ele funciona bem. É uma experiência mística, né? Você encontra aqui uma espécie de universo... esse universo alienígena da estrela de Arcturus, né? É um universo humano e não humano ao mesmo tempo. É um universo racional de seres racionais que vivem sob o signo da mutação. E essas mutações é que constroem o sentido daquilo que está sendo buscado, né? Existe uma busca, né? Como eu falei, e como é o título um pouco dessa nossa conversa, o Arcturus é uma obra de ocultismo, né? E ele tem um tom, inclusive, iniciático, né? É uma iniciação. O personagem está sendo iniciado nessas artes milenares, enfim, né? Na verdade, na percepção de um certo funcionamento do universo, não só do nosso planeta, e essa percepção se dá através como eu disse, dessa capacidade de ligar de conectar diferentes fatos em totalidades novas, significativas. Então, para isso ficar mais fácil, ou para isso ficar perceptível e visível, ele cria, então, essas conexões, os sons, né? Um som de tambor constante esse som vai se repetindo durante toda a narrativa, quando em vários momentos você tem certeza do que é, e aí tem um novo desdobramento que tira essa certeza, até que no final aparece o que realmente é o som. É muito interessante o final da narrativa, porque... e aqui a gente entra na metodologia usada pelo Lindsay, né? Eu comentei aqui várias vezes já sobre a minha tradução do Chul Solar, né? O polígrafo argentino que fez o Los Signos. Ele inventou um idioma para escrever esse romance, né? Ele misturou castelhano, português, francês e inglês. E ele montou, assim, seriam os idiomas da América, né? Ele vivia numa época mais colonizada, então os idiomas da América Europeia que bastam. E aí ele montou esse grande arcabouço através de um idioma inventado. Um grande arcabouço visionário, imagético, que é Los Signos.
O Lindsay ele faz algo parecido. Ele inventa alguns termos e ele cria uma série de neologismos que mais ou menos designam ao que seria a maneira de você se referir ao que o personagem vivencia, ao que ele experiencia a partir da sessão, né, do coisa espírita, né, daquela ritual espírita inicial. Ele vai se deparar com termos específicos desse outro universo, desse outro mundo, na verdade, que ele visita sei lá quantas galáxias de distância, que é a estrela de Arcturus. E é muito curiosa a maneira como isso acontece, né? Como são neologismos, eles se concentram em nomes. Então são novos nomes que fazem o leitor mais ou menos... É mais uma dificuldade de leitura também, porque o leitor ele tem que estar atento a esses neologismos e eles não têm uma, digamos assim, uma explicação dentro da narrativa, uma forma de entendimento que facilite a compreensão do que está sendo dito, advindo da própria narrativa. Eles são termos que se referem às experiências místicas que o autor está evocando. Então, o Surtur, por exemplo, demônio do fogo, demônio do fogo nórdico, aparece bastante. Tem uma função na narrativa. Vários termos nórdicos, né, que eram um pouco moda na Inglaterra da época, após o William Morris, eles aparecem aqui, dentro dessas... Então, o leitor ainda precisa tentar entender esses termos novos, né, alguns não tão novos, né, vindos de outras mitologias, que vão se confundindo na construção da narrativa. Se confundindo não, eles vão construindo uma totalidade, mas é uma totalidade bem intrincada, não é? Ou seja, ele inventa, né? É interessante que era uma metodologia muito usual entre os místicos, né, daquela época, era essa espécie de invenção de uma linguagem, que é exatamente o que o Fio Solar faz, né? Ele inventa uma linguagem para para expor o que ele vivencia ou experiencia, né? Vamos dizer assim, que ele observa, que ele vê, que ele testemunha. O Lindsay vai fazer algo parecido, ele vai inventar uma linguagem. Na verdade, ele vai criar uma série de termos novos que vai construir uma espécie de labirinto dentro da linguagem corrente que vai levando o leitor mais ou menos àquele processo de revelação que é o que o livro propõe. Então é um livro muito interessante, tem muitas camadas e a complexidade da estrutura em conjunção com essa desarticulação das partes. Então você está lendo uma sessão espírita, de repente o livro abandona a sessão espírita, tem até uma espécie de possessão, ele abandona tudo isso e entra numa ficção científica com foguete, com nave, né? Não chega a ser foguete. E aí personagens aparecem, esses processos eles são deliberadamente elípticos, né? Então de repente você tem um personagem, de repente ele some, aí ele vai reaparecer muito tempo depois. O personagem principal, ele vai fazer a sua busca para tentar achar os personagens. Depois ele muda de ideia, ele quer fazer outra coisa. Então, a busca para ele perde o sentido, né? Então, assim, esses personagens, como eu falei, eles são representações místicas, né? De experiências, de formulações que não são necessariamente, digamos assim, fáceis de expressar e elas não têm uma relação direta, elas não são causais, né? O romance ocultista, místico, ele trabalha com relações que não são exatamente causais. Às vezes, aparentemente, elas são causais, como o caso do Golem, mas do Meirinck, né? Mas por baixo, essas relações não são assim causais. Então, isso é muito bem desenvolvido, né, nesse romance, embora esse desenvolvimento muitas vezes faça com que o leitor não tenha paciência para acompanhar tanto desdobramento, para chegar no final, né? Então, muita gente que eu conheço abandona a leitura, porque era um livro muito complicado de seguir, etc. O que eu tenho que dar o braço a torcer mesmo. Mas é algo deliberado que o autor fez de propósito, tendo em vista essa projeção mística, né? É interessante porque nessa época, nos anos 20, vão aparecer na Europa várias propostas de novas interações místicas, assim, dentro do painel geral do ocultismo. Em geral,
com base na criação de linguagens ou desses experimentos de linguagem, né? Como aqui no caso do Arcturus, experimentos com neologismo. Vai ser o William Butler Yeats com A Vision, né? Que vai tentar um outro caminho, um caminho mais relacionado à geração de sentido do que propriamente a produção, né, de sentido, do que propriamente a estruturação do sentido numa linguagem, né, numa gramática, numa linguagem, num código cifrado, né? Ele vai tentar ir na fonte, que é justamente a maneira como você gera e interpreta o sentido. Ele vai ser mais hermenêutico do que, digamos assim, ortográfico ou morfológico, né? O linguista no sentido de criação de linguagem imaginária, de uma linguagem específica, né? Então é isso, esse é o Voyage to Arcturus, um romance difícil, mas que eu recomendo a leitura para as pessoas que têm interesse na transcendência, né? Esse romance reserva muita coisa no final para as pessoas que conseguem, com um ritual de iniciação, conseguem passar pelos momentos mais, digamos assim, excruciantes, né? Mais complicados de ler, assim, por N motivos e mais difíceis de acompanhar. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.